Olá, seja bem-vindo a mais um Ideias e Debates. Vamos falar hoje da situação das Santas Casas no estado de São Paulo e eu recebo aqui do nosso programa para a gente falar sobre esse assunto o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rede Alesp. Tudo bem? Eu que agradeço, Guga, agradeço a todos os amigos que estão aí ligados nessa programação e à disposição para conversarmos um pouco sobre esse importante tema, principalmente nesse momento, Guga. Olha, deputado, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, né? Nesse atual momento, as Santas Casas em vários locais, não só de São Paulo, do Brasil inteiro, tem sido aí a salvação, né, da vida aí de muitos e muitas pessoas que passam por esse momento tão difícil. Então, eu gostaria que o senhor primeiro fizesse explanação, né? Quais os principais desafios, na sua opinião, hoje das Santas Casas, das entidades filantrópicas, para prestar um bom atendimento à população, deputado, porque quem tem o cenário da capital, né, não avalia a quanto é importante a Santa Casa no interior do estado, no interior do Brasil afora, né, deputado? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Então, Guga, a Santa Casa, na verdade, para várias cidades do interior, é o único hospital. É o local onde a pessoa nasce, é o local onde ela se trata, é o local onde ela vai fazer os seus exames. Na verdade, as Santas Casas fazem parte da vida, né? Das pessoas aqui no interior paulista. E não é diferente em todo o nosso estado, e onde existe uma entidade filantrópica, no nosso país ela é referência, né? Principalmente nesse momento aí de Covid, foi o lugar onde as pessoas conseguiram achar ali o seu ponto de apoio, né? O apoio para poder fazer o tratamento, para fazer os exames, para poder fazer ali a internação, muitas pessoas que tiveram que ser internadas, estão precisando, infelizmente, outras que estão precisando do leito de UTI, o respirador, dos equipamentos. Então, a Santa Casa hoje ela é uma referência para todos nós, porque por muito tempo ela ficou desprestigiada. Por muito tempo a saúde, na verdade, no nosso país, ela ficou jogada em último plano. Você vê que nós pagamos um alto preço na compra dos ventiladores pulmonares, justamente por quê? Porque ninguém se preocupou com esse tipo de equipamento. As pessoas não davam valor a esse tipo de equipamento. Então, hoje, nós temos realmente, para salvar vidas, quando se chega a um problema mais grave, as Santas Casas estão totalmente habilitadas. É o lugar onde os leitos de UTI, eles tiveram, né, todo o seu credenciamento, e através do seu credenciamento, eles conseguiram, né, hoje, estar aptos a receber a população daqueles municípios. Nós estamos vendo aí municípios que estão tendo um número muito grande de casos. Nós estamos vendo que nem hoje um debate muito grande foi Piracicaba, né? Piracicaba que surgiu lá num número muito grande de casos e que estão, na verdade, as pessoas indo para os hospitais e tendo lá o seu apoio, tendo lá o seu atendimento. Agora imagine se no ano passado nós tivéssemos feito toda uma preparação apoiando as Santas Casas, que não fosse uma emergência, né? Hoje, quantas pessoas teriam sido livres, né? Até mesmo da morte. Então, nós vemos a importância de termos a Santa Casa bem estruturada, com equipamentos, com um corpo clínico todo ele bem preparado, né? Porque esse momento saúde, você só vai para o hospital quando você precisa realmente, né? Olha, E a gente deputado, vê hoje que as pessoas estão indo realmente e acreditando, né?
acreditando no corpo clínico, acreditando que elas vão sair dali, porque existe um profissional e existe um equipamento todo preparado naquela cidade, né? Hoje, a Santa Casa, ela tem sido valorizada, como deveria ter sido todos os anos desde a sua fundação. Agora, deputado, é interessante, né? Esse ano, né, devido à pandemia, o senhor e os outros parlamentares destinaram todas as emendas ligadas aí à saúde e à Covid. Eu gostaria que o senhor desse um destaque em relação a isso, na sua região, o que pode ser feito com este trabalho que vocês todos fizeram, e principalmente o senhor na sua região. Bom, foram várias ações, né? Eu tenho me dedicado aí às Santas Casas já há um bom tempo e os hospitais filantrópicos também. Mas nós podemos dar um exemplo aqui de Barretos. Há um ano atrás, nessa época, nós estávamos assinando um convênio de R$ 1 milhão que foi destinado a criar 10 leitos de UTI nas casas de Barretos. Esses 10 leitos de UTI, quando começou a pandemia, eles já estavam todos eles preparados para recepcionar as pessoas. Então, hoje, o número de equipamentos que nós temos aqui na Santa Casa, que foi comprado com esse R$ 1 milhão, eles deram condição de esses leitos, a sala de emergência para atender as pessoas que estão chegando com Covid, que aqui se chama gripário, é uma sala específica, praticamente os equipamentos dessa sala foram adquiridos com esse recurso. Então, havia um recurso predestinado já para esse tipo de atitude de uma emergência. Então, a Santa Casa de Barretos já saiu na frente, porque ela dá suporte para 18 municípios. Então, nós estamos falando em torno aí, de quase 400 mil habitantes sendo beneficiado por uma Santa Casa. É aqui que se torna o ponto regional. É aqui que as pessoas vêm para serem internadas numa UTI, porque nós temos outros hospitais em alguns municípios, mas que não detêm toda a estrutura que nós temos em Barretos. Então, hoje a gente vê que Barretos tem sido o suporte de toda a região. E nós vemos que outros locais onde destinamos recursos também, porque quando nós optamos por deixar 30% do nosso salário, estávamos falando aí sobre a questão do salário dos deputados, né? Foram várias ações que resultaram aí na decisão de uma parte do nosso salário se dedicar à questão da saúde da população, de dar condição ao Estado de comprar novos equipamentos, montar os leitos de UTI, muitas vezes equipamento para transporte, e esses 30% do salário dos deputados e mais os 40% da verba de gabinete resultaram aí numa economia de em torno de 320 milhões, e que isso tem ajudado o Estado. Mas não só isso, outras ações também que os deputados estão realizando junto com o governo, que tem minimizado o problema nesse momento no estado de São Paulo. E entre eles a busca de recursos por parte dos órgãos do Estado para que nós possamos ter, né, nesse momento onde as pessoas estão se contaminando, nós possamos ter no mínimo o básico para que essas pessoas cheguem nos hospitais, nas santas casas, chegue aonde tiver lá o setor de saúde e ela tenha o básico do atendimento para ela poder sair dessa situação, porque é uma situação muito complicada. Você saber que você pegou Covid e você se lembrar que um amigo seu veio a falecer, que uma pessoa está num leito de UTI, é algo muito preocupante. O psicológico da pessoa, infelizmente, ele vai lá para baixo, e se não tiver apoio, essa pessoa com certeza terá muito mais problemas.
Sem dúvida nenhuma, deputado Sebastião Santos, eu quero saudar e receber aqui no nosso debate o senhor Edson Rogatti, que é presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia e da Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Ideias em Debate. O senhor vai participar conosco a partir de agora. Vai minha saudação e eu faço a pergunta para o senhor que eu fiz na abertura para o deputado Sebastião Santos. Qual o principal desafio das Santas Casas hoje, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil? Seja mais uma vez bem-vindo, doutor Edson. Agradeço a oportunidade de estar junto com o deputado. Olha, hoje, no estado de São Paulo, eu vou falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente recebeu um apoio muito grande aqui do governo do estado, dos deputados, principalmente os deputados estaduais, isso que o deputado Sebastião Santos disse. Várias emendas foram feitas para as Santas Casas. Mesmo assim, nós já conseguimos distribuir quase 500 aparelhos de respiração. Esse aparelho que é caro, o Estado fez a doação para as Santas Casas. E as Santas Casas, todas elas se prepararam juntamente com o governo do Estado para receber os pacientes que tivessem Covid, principalmente em UTI, porque hoje o Estado de São Paulo tem mais leitos de UTI quase que o Brasil todo. Então, houve uma preparação, principalmente das Santas Casas, nesse estado. A única coisa que está acontecendo é que as Santas Casas elas estão atendendo os pacientes, principalmente do SUS, através de sua UTI, mas elas não vão receber pelo atendimento. Nós temos mais de 1.300 leitos de UTI que a Secretaria Estadual do Estado de São Paulo já mandou para o Ministério da Saúde para que faça a habilitação desses leitos de UTI para que a Santas Casas possa receber pelo atendimento que ela tem feito nesses leitos, que já estão fazendo em todas, como Barretos, Votuporanga, Catanduva, todas as cidades estão preparadas, recebendo o paciente, atendendo, mas não estão habilitados esses leitos pelo Ministério da Saúde. Nós vamos atender os pacientes e não vamos receber, as Santas Casas não vão receber. O que a gente está muito preocupado com isso? Tenho conversado lá no Ministério da Saúde, mas essa mudança que teve no Ministério da Saúde deixou tudo meio, está tudo meio fora de sintonia. Então, a gente está atendendo os pacientes. No estado de São Paulo, nós não temos problemas de leito de UTI, não tem, porque todas as Santas Casas estão preparadas. E o governo do estado de São Paulo, juntamente com a Assembleia Legislativa, fez essa distribuição de 500 aparelhos de respiração, esses aparelhos que utilizam para entubar os pacientes. Então, nós estamos preparados para atender todos os pacientes aqui no estado. A única preocupação nossa é que as Santas Casas não vão receber por esse atendimento, por não estar habilitado no Ministério da Saúde. Agora, deputado Sebastião Santos, o que o senhor acha disso, né, que o doutor acabou de relatar para nós? O que, de repente, pode ser feito? Então, eu acho que nós precisamos pensar no estado de São Paulo regionalmente, né? Nós temos pontos específicos. Eu posso pontuar aí a questão de Franca. Franca, ela está numa situação complicada. Por quê? Porque eles precisam documentar, como o Dr. Edson acabou de relatar, eles precisam habilitar os leitos e não estão conseguindo. E a fala que houve lá por parte dos vereadores, agora no começo da semana, o Ministério Público que se envolveu, é que eles precisam habilitar 35 leitos e que custará 18 milhões. Então, não é só criar lá o ventilador, colocar as camas, colocar os equipamentos. Você tem que ter o custeio disso. E o custeio disso é que está ficando ainda no vazio. Não tem-se uma decisão, olha, vai ser dessa forma. Aqui em Barretos, o governo disponibilizou 5 milhões e 800 para
comprarmos o atendimento do hospital aqui Nossa Senhora e que já tinha os leitos habilitados. Então, nós estamos numa parceria, na verdade, com o Hospital do Amor. Mas a Santa Casa mesmo, se nós fôssemos criar algum leito, nós estaríamos também no mesmo, na mesma situação, sem ter perspectiva de receber. Agora, doutor Edson, mais algum complemento em relação a essa primeira pergunta? Isso que o deputado está falando é a realidade que está acontecendo. Franca, você vê, Votuporanga pediu 10 leitos para habilitar, habilitaram 2. Habilitaram 2 leitos. Então, nós estamos com 1.300 leitos pronto para atender, está atendendo e o Ministério não habilita. Então, o governo do Estado está fazendo o trabalho dele certinho. Agora, quem está devendo, e a gente está cobrando o ministro da Saúde, é a habilitação desses leitos, para que a Santas Casas possa, pelo menos, receber aquilo que ela está fazendo para a população. Você vê, o Estado de São Paulo tem dado um atendimento, uma recuperação para os pacientes, porque ela está preparada, ela, como o deputado Sebastião falou, ela tem o lugar próprio, tem os aparelhos, tem tudo. Agora, ela precisa, pelo menos, receber esse custeio para ela não mandar, senão as dívidas das Santas Casas cada vez mais vai aumentar. Esse é o problema. O problema está no Ministério da Saúde, não está aqui no Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo, recebendo, não recebendo, nós estamos atendendo os pacientes. Eu tenho conversado com o Henrique, lá do Hospital do Amor, lá de Barretos, e tenho falado para ele, Henrique, nós temos que pressionar o governo federal, porque nós estamos ficando numa situação muito difícil, e não é só aqui o Estado de São Paulo, os outros estados também, eles estão atendendo o Covid e não vão poder receber, se não habilitar o leito. Então, quem tem que tomar essa decisão é o governo federal. Eles têm que habilitar esse leito para que as Santas Casas possa continuar atendendo, salvando vida, que é a função nossa, é salvar a vida. Nós estamos preocupados com a vida dos pacientes, principalmente os pacientes do SUS, aqueles que não têm um hospital particular para ir, não tem um Sírio, não tem um Einstein, tem que ir numa Santa Casa. E no interior de São Paulo, as Santas Casas atendem mais de 56% do atendimento SUS no estado de São Paulo é feito pelas Santas Casas. Então, elas no interior, o deputado conhece bem a situação de Barretos, Franca. A gente sabe uma Santa Casa que nem a de Franca, daquele porte da Santa Casa de Franca, não habilitar os leitos, e não vai receber. Não vai receber. Então, a situação é muito preocupante, muito preocupante. Agora, deputado, até no início do programa o senhor falou, né, uma decisão que surgiu na semana passada, mas hoje foi reafirmada, algumas regiões do interior de São Paulo trazendo pacientes, né, para o hospital de campanha do Ibirapuera. O que o senhor acha disso? É lógico, né, o governo precisa dar atendimento, mas não seria mais fácil, talvez, resolver o problema nas próprias cidades, com mais recursos? Como o senhor vê essa situação? Então, Guga, nós estamos numa pandemia. Nós estamos, na verdade, num momento em que ninguém estava preparado para ele acontecer, né? Nós, com certeza, gostaríamos que a nossa vida continuasse do jeito que está. Se alguém tem saudade hoje da vida do jeito que era, que a gente ficava reclamando muitas vezes, nós queríamos hoje estar vivendo como nós vivíamos. E nós não temos conhecimento, na verdade, de atitudes que possam definir o futuro. Então, nós estamos vivendo dia após dia e solucionando um problema por vez, né? Eu cito novamente Piracicaba. Piracicaba pode vir a estar fechada novamente a cidade. Por quê? Porque aumentou muito a incidência de casos. E isso vai acontecer em outras localidades do estado também. Se nós não tivermos uma saída todo dia, a saída é levar as pessoas lá para o Ibirapuera. Como o doutor Edson falou, se nós não temos o leito habilitado, tem muitos locais que já estão endividados, já num percentual muito grande. Eles vão optar chegar no Ministério Público e dizer, olha, aqui não dá para colocar ninguém. Porque se eles colocar, eles sabem que vão ter o fim daquela entidade.
Então é uma opção, eu acho que é uma opção para salvar a vida, é uma opção, mas é uma opção também para salvar a entidade que está lá. Não adianta nada, que nem eu posso relatar aqui, e o Dr. Edson pode me reafirmar aí. Mirassol, eu estava vereador em Mirassol em 2000, quando houve o fechamento da Santa Casa. Hoje nós temos em Mirassol uma UPA e nós temos o Hospital São Pedro, que é atendido por uma entidade do Padre Nélio, mas nós não temos a Santa Casa. A Santa Casa está lá, o prédio desmontou-se e, infelizmente, foi fechada. Por quê? Porque havia uma dívida. Então, aquela dívida implodiu a estrutura toda de saúde daquela cidade. E não era só aquela cidade, né? Porque você tem ali Neves, você tem Monte, você tem Jaci, você tem todo o entorno que dependia daquela Santa Casa. E que quando fechou, fechou por quê? Por causa de endividamento, né? Endividamento, com folha de pagamento, com processos que criou-se ali por uma má gestão de uma pessoa que passou e não teve comprometimento com a população. Então a Santa Casa também ela tem que definir, né? Os hospitais filantrópicos têm que definir, eles têm um limite, eles não podem ultrapassar esse limite, que senão é perda total de função. Então eu acho que hoje nós temos que ter a solução, é dia a dia. Vamos ter que pegar uma pessoa e transportar ela para o Ibirapuera, isso é necessário? Vamos transportar, vamos salvar essa vida. Mas nós não podemos perder o foco. O foco de quê? De que o hospital que está na cidade tem que ser bem aparelhado, tem que receber os recursos devidos e que o governo tem que priorizar isso. Né? Ele tem que priorizar, porque se não priorizar, ele vai perder a base dele. E perdendo a base dele, ele vai ter que se modificar todos os meses para poder atender a população, infelizmente. Agora eu vou perguntar para o Dr. Edson, era previsto para 2020 uma recuperação na tabela de procedimentos da Santa Casa. Isso ficou prejudicado devido à pandemia, doutor? Não, não ficou, porque eu acho que até a recuperação da tabela, não sei se seria o caso. Eu vi você fazendo uma pergunta para o deputado de trazer pacientes de Campinas para São Paulo, é isso? Fique à vontade em participar e responder isso. Campinas e Piracicaba são as duas cidades que no momento o governo vai fazer dessa forma. Mas, a Santa Casa de Campinas habilitou 35 leitos novos de UTI e ela não vai receber por esse leito. Ela está atendendo pacientes nesse leito lá em Campinas e não vai receber porque o Ministério da Saúde não habilitou ainda os leitos. Você vê, é uma situação difícil. Está atendendo, estão trazendo pacientes, porque lá é uma cidade populosa, Campinas, muita gente não está dando condições, e agora a Santa Casa, que está fazendo o papel dela, está atendendo lá em 35 leitos, agora o município comprou mais 10 leitos lá de UTI, ela está montando mais 10 leitos para ficar com 45, e no fim ela não vai receber por esse leito que ela está atendendo. Então, a dificuldade que nós estamos encontrando, no meu entender, que todo esse comando da pandemia é o governo federal. Tinha que ter um comando geral nisso daí. E ficou assim agora. As Santas Casas estão atendendo, o deputado conhece bem o caso lá de Barretos. A dívida da Santa Casa era enorme de Barretos. Depois o Henrique pegou, está evoluindo, a sociedade está ajudando, os deputados estão ajudando. Nós temos uma coisa aqui no estado de São Paulo, os deputados estaduais aqui, eles são muito Santas Casas, porque eu tenho uma grande maioria que é do interior de São Paulo, e eles conhecem o verdadeiro trabalho que a Santas Casas faz. E o deputado Sebastião, ele colocou as emendas dele para Santas Casas. Vários deputados aí colocaram, é onde tem ajudado a Santas Casas a manter as portas abertas. Porque se não tivesse recebido essas emendas dos deputados, principalmente os deputados estaduais, que têm ajudado bastante as Santas Casas, hoje muitas já estariam fechadas, como é o caso que ele disse, Mirassol, Ilhandeara e outras Santas Casas aí, que o Frei Jaci pegou e está administrando. Deputado Sebastião Santos, a sua opinião sobre isso? Então, nós temos que priorizar na saúde quem cuida de saúde.
Eu acho. E hoje, as Santas Casas, que nem eu mesmo estou trabalhando, nós temos agora a liberação de 8 Santas Casas que vão receber equipamentos fotovoltaicos. Por que eu fui ao governador, e com ele, levei projetos, sensibilizei ele para ele liberar esses recursos para colocar energia fotovoltaica? Porque se você tem um equipamento desse, custo zero para a Santa Casa, e você pode tirar lá um valor de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais por mês daquela conta que você ia pagar todo mês de luz, você dá fôlego para se pensar em um outro, um custeio de medicamento. No caixa, cobra o dinheiro no caixa. Um empréstimo por vários anos, mas dá uma condição melhor para a Santa Casa, entende? Então hoje eu me sinto muito feliz de poder ajudar, né? De poder ajudar. Nós fizemos já a instalação do primeiro kit de energia fotovoltaica liberado pelo governador João Dória aqui para Monte Azul. Então o hospital já está economizando energia e ele vai liberar agora essas 8 entidades que fizeram toda a documentação já, e vai ser liberado recurso para eles fazerem as licitações. Então, quer dizer que daqui a 2 meses, 3 meses, nós teremos aí 9 hospitais, mais o hospital de base em São José do Rio Preto, que nós conseguimos colocar a energia para atender a parte da lavanderia e para atender também a parte da cozinha. Então essas 2 áreas serão atendidas também. Em Franca, lá em Tuverava, na Santa Casa lá também, são 3 hospitais que já estão com recurso em conta, um já pronto, o outro já caminhando, que é o hospital de base, e as outras 8 Santas Casas que terão. Então, daqui a 2, 3 meses nós teremos aí um percentual beneficiando essas entidades. E não vai beneficiar só um mês, serão 20 anos que essas Santas Casas terão o benefício. Então, é um recurso que, quando eu faço lá uma reunião com o provedor e ele realmente absorve a ideia, você consegue ajudar não só amanhã, mas você consegue ajudar no custeio de 20 anos para frente, em que ele vai economizar a energia que hoje ele gasta. Então, nós precisamos achar saídas para dar fôlego às Santas Casas, para melhorar os seus equipamentos. Nós sabemos de muitas Santas Casas que os prefeitos nunca olharam para elas. E elas estão lá precisando de reformas, precisando de troca de iluminação toda, de troca de fiação. Nós temos Santas Casas que têm aí 60 anos, uma fiação colocada, passada lá no conduíte de ferro ainda. Então, nós precisamos mudar isso. Agora, isso precisa ser uma união de todos. Precisa ter o querer do provedor, da pessoa que está lá responsável, mas precisa também fazer todo o trabalho para isso acontecer. Então são ideias para melhorar a condição da população daquela cidade através daquela entidade. Agora, doutor Edson, é importante também a gente fazer um paralelo, né? O senhor explicou, por exemplo, a situação das Santas Casas no estado de São Paulo. E no Brasil, a situação piora? Dá um panorama para a gente entender como o estado de São Paulo se situa, né, em termos da saúde pública no Brasil. Olha, a situação no Brasil é muito pior. Nos outros estados, às vezes, eu vou visitar, assim, eu vejo que a situação é muito... São Paulo, graças a Deus, a gente vem dos governos anteriores, da época do Serra, Geraldo e agora, a gente tem um programa que chama Sustentáveis. Não são todas Santas Casas, mas mais de 100 Santas Casas são beneficiados. Isso daí é um dinheiro extra que o governo do estado coloca. E a gente já estava planejando aumentar para outras Santas Casas. O governo agora, João Dória, ele ia aumentar, ele ia fazer um investimento maior nesse programa. Mas veio a pandemia, para a gente cuidar agora desse momento. Eu acho que no ano que vem a gente vai voltar. E a gente teve um apoio muito grande, que esse foi um projeto aprovado na Assembleia Legislativa, era um projeto que ele ficou definitivo, ele ajuda. Então, no estado de São Paulo, a gente tem o Pró Santa Casa e tem o
são dois recursos do governo do Estado. Ajuda muito as Santas Casas. É que nem o deputado Sebastião Santos tem colocado. Esse projeto que ele está fazendo, ele já vai a 8, 9, 10 Santas Casas, já vão beneficiar, vão sobrar um recurso a mais no seu caixa para que ela possa investir na sua Santa Casa. Esperando que esse projeto dele amplie para mais Santas Casas. E a hora que o governo vê que esse projeto é um projeto que ele dá a vara, ele ensina a pescar, ele não dá o peixe para a pessoa. Ele vai dar a vara para o cara aprender e poder fazer. É um projeto dele, é um projeto... Eu estive com ele, ele me explicou como projeto. O projeto é espetacular, porque ele vai gerar recurso para a Santa Casa. A Santa Casa vai deixar de pagar conta alta. Quem tem UTI, por exemplo, tem uma conta de energia elétrica muito alta. E ele vai deixar de pagar e esse dinheiro vai sobrar no caixa da Santa Casa para que ela possa fazer outros investimentos. Agora, São Paulo é diferente dos outros estados. Eu tenho andado, fui lá para Mato Grosso do Sul, aonde eu vou? Lá são poucas. Aqui em São Paulo são várias. Aqui a maioria, quase todos os municípios têm uma Santa Casa. Mesmo pequenininha, tem uma Santa Casa pequena que ela dá um atendimento. Eu sou aqui de Palmital, tem 22 mil habitantes. Tem uma Santa Casa equipadíssima, com equipamento, inclusive ganhou respirador agora também do governo do Estado, está atendendo os casos aqui na Santa Casa. Então, todas as Santas Casas no Estado, apesar da dificuldade financeira, não deixaram de atender agora o Covid. Todos têm atendido e eu tenho certeza que a população reconhece isso, porque tem ajudado muito as Santas Casas. Agora, deputado Sebastião Santos, o que o senhor acha aí dessa situação que o doutor acaba de comentar? Não, a gente, ouvindo o doutor Edson, a gente fica tentando fazer uma análise, né? Quando ele fala do Mato Grosso, quando ele fala de outros estados. Eu mesmo, eu dependo da Santa Casa de Barretos, porque o convênio que eu tenho, o único hospital que atende em Barretos é a Santa Casa. Então, eu tenho que ir à Santa Casa, tá? Então, se eu preciso fazer um exame, se eu preciso passar lá por um especialista, eu tenho que ir até lá. Então, a gente prioriza muitas vezes, e é uma coisa que quem tem condição de pagar em um hospital de primeiro mundo, nunca vai conhecer o atendimento de um hospital regional, um hospital aí, municipal aí, que está sendo tratado ali pela própria população, né? Então, a gente vê o seguinte, se nós tivéssemos um programa realmente a nível federal, a nível estadual, que fosse um programa integrado para atender às necessidades da população no setor de saúde, olha, com certeza muito recurso que vai para outras áreas que não dá benefício à população, eu tenho certeza que elas estariam recebendo recurso, né? Eu sou um amante do meio ambiente, mas eu vejo que o Fundo de Interesses Difusos, ele poderia fazer parte também da remodelação aí das Santas Casas. Nós temos Santas Casas que elas têm aqueles quartos antigos que o banheiro fazia parte de dois quartos. Então, tem uma pessoa no banheiro, a outra precisa ir, não tem como ir, precisa tomar banho, o outro do outro lado está vendo. São coisas que precisam se adaptar, precisam se modificar. E sem recursos não vai ser modificado, entende? Então, nós precisamos ter um programa realmente, né? Eu acredito que esse é um momento bom para começarmos a discutir isso, de criarmos um programa nacional em prol dos hospitais que já estão há centenas de anos sobrevivendo muitas vezes através de doação da população, doação através de leilão, doação de cantores que fazem os seus shows e doam a parte, e que o governo muitas vezes prioriza outras coisas, que nem os governos passados aí priorizaram enviar recursos para outros países
e que nós não vamos receber jamais de volta esses recursos e que esquecemos da casa, deixamos a casa sem varrer e quisemos varrer a casa do vizinho. Hoje nós temos a sujeira na nossa casa, entende? Então, eu acho que esse momento, doutor Edson, é um momento da gente começar uma grande discussão aí pela federação, pela confederação, de criarmos realmente um clima de debate e criarmos um programa nacional de apoio às entidades sem fins lucrativos, às entidades filantrópicas, criar realmente, porque muitas vezes o custeio que vem para uma entidade dessa é insignificante, né? Tabela SUS que não vai para lugar nenhum há tantos anos. Então eu acho que a gente precisa criar aí um grande Mais de debate. 15 anos. Então, 15 anos. 15 anos. E aí, como fica? Né? E agora, os impostos agora que nós pagamos. recentemente Pois não, o governo doutor. federal aumentou o medicamentos em 5,21. Santa Casa há 15 anos sem repasse, como é que ela acontece? Uma consulta R$10, um parto 480. Como é que uma Santa Casa vai sobreviver desse jeito? Não tem jeito, faz milagre. Olha, se não fosse essas doações que o deputado está falando, as emendas parlamentares do deputado, a doação dos empresários, os cantores, essa comunidade ajudando, tudo isso, a maioria estaria com as portas fechadas, não tem jeito. Pode ver, vê lá Barretos, tem que fazer milagre, Outro dia eu estava conversando com o Henrique, ele estava falando, olha, se a comunidade não ajudar, tem que fechar, porque não dá. O que recebe do governo é muito pouco, e a gente vê, você vê, eu estou há 20 anos na área da saúde. Já passou mais de 20 ou 25 ministros. Cada ministro que muda tem uma política diferente, muda a política e ninguém pensa em ajudar uma Santa Casa, que nem o deputado disse. Nós temos que fazer um programa. Quanto custa os procedimentos? A Santa Casa receber por aquilo que custa. Ela não pode estar recebendo R$10, R$20, não. Miséria. É uma miséria que ela tem que receber. Ela não pode ter lucro, mas ela pelo menos tem que receber aquilo que custa. Eu acho que o governo, pelo menos o governo federal, devia ter um olhar diferente para quem tem. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos um exemplo lá em Porto Alegre. Tem três hospitais grandes, a Santa Casa e 2 federal. Os 2 federais recebem do governo federal 12,8% da tabela SUS. A Santa Casa recebe 1,58% da tabela SUS. E faz um serviço, quem conhece a Santa Casa de Porto Alegre, não, eu desconheço um lugar que faz um serviço. É a mesma coisa tipo do Einstein, do Ciro, para receber 1,58% da tabela. E o Hospital Público Federal, vocês viram agora o caos aí no Rio de Janeiro. Tem um hospital recebendo 18,2% da tabela no Rio de Janeiro. Então, o governo federal tem que tomar uma iniciativa, ver o que ele quer. Ele quer quem atende melhor, mais barato e atende a população. São as Santas. Pode perguntar para o deputado, pelo que eu estou conhecendo o deputado bem hoje, ele conhece bem as Santas Casas, Mirassol, Inhandeara, aí, Barretos, Franca. Vê o trabalho que essas Santas Casas estão fazendo. É um trabalho. Agora, deputado, até interessante, deputado, dentro desse gancho que o doutor Edson puxou, o senhor falou dos equipamentos, né, de fotovoltaicas, né, as placas, e o senhor destinou aí, ultimamente, R$1 milhão para a Santa Casa de Barretos, por exemplo, né? E indica aí também emendas impositivas na questão das obras, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais disso para que o nosso telespectador aí fique por dentro, né, de tudo que o senhor tem feito. Então, Guga, tudo é questão de planejamento. Nós costumamos falar que quem tem um bom projeto tem quem pague o projeto. Tá certo? Então, nós priorizamos as Santas Casas, e, na minha opinião, e é uma briga nossa com o governo do Estado de São Paulo, que a gente possa destinar os 5,2 milhões de reais todo ano das nossas emendas impositivas, todas elas para as Santas Casas. Então, se nós falarmos que eu, pelo menos, que
que roda aqui 375 municípios do estado, a minha base aqui, de São Carlos para cima, são 375 municípios. Se nós conseguíssemos colocar energia fotovoltaica em 20 santas casas por ano, durante 4 anos, nós teríamos 80 santas casas com equipamento que durariam 20 anos. Então, isso seria um ganho muito grande, seria algo que a gente poderia colaborar e muito, porque se nós falarmos, eu vou enviar 500 mil reais para uma Santa Casa que tem um gasto de 30 mil reais por mês de energia. Se nós fizermos aí 30 mil vezes 10 meses, são 300, vezes 12, são 360 mil que a Santa Casa economizou em um ano. Todo ano. E com o recurso que foi investido lá, de 500. Veja como que é totalmente uma ação importantíssima nesse momento. Porque em um ano nós economizamos 360 mil em uma Santa Casa. Se nós colocarmos 10 anos, 3 milhões e 600. 20 anos, 7 milhões e 200. Nós estamos falando em economia para aquela entidade, de um equipamento que ela não vai colocar a mão. Então, são ideias que nós precisamos começar a agregar às santas casas, entende? Porque é muito fácil o deputado pegar e dizer assim, eu vou enviar uma ambulância. Tá bom, você envia a ambulância, quem é que vai pagar o pneu? Quem é que vai pagar o combustível? Quem vai pagar o motorista? Quem vai pagar o custeio daquele equipamento? Entende? Então, tem um ditado aí, eu não vou nem citar ele não, mas são coisas que o camarada, ele te dá o chapéu, só que depois você vai colocar na cabeça o chapéu não serve. Ou ele fica maior, ou ele fica menor. Entende? Então, nós estamos priorizando ideias realmente palpáveis, para ajudar as santas casas. Não é para fazer política, não é para você ficar fazendo lá uma média com o grupo lá da Santa Casa. Não, é fazer algo real. Olha, esse ano está aqui a benfeitoria, o ano que vem está ali, o outro ano está lá. É algo palpável, algo que você venha ajudar, algo que você venha realmente melhorar a situação da Santa Casa, para que ela possa sobreviver um pouco mais e com dignidade. Então, são ideias como essa que nós precisamos achar, nós precisamos encontrar essas ideias, entende? Se você coloca as placas de energia fotovoltaica, você pode colocar o aquecedor também solar, que você vai economizar toda a energia ali do banho, né? A água quente, onde tiver água quente, você vai conseguir ter água quente. Então, eu fico olhando aí o doutor Edson e imagino o quanto que ele sofre ao chegar numa Santa Casa e o provedor falar, olha, eu não sei se esse mês aqui eu vou conseguir manter as portas abertas, eu não sei se eu vou conseguir pagar o salário dos meus funcionários. Aconteceu um problema no equipamento, já estão paralisados. É ou não é, doutor? É isso mesmo. Olha, eu tenho andado, eu estou visitando quase todas as santas casas. Agora deu uma parada por causa da pandemia, por causa da idade. Mas eu vi a região ali do deputado, peguei ali Rio Preto, eu fui até Carvalho, visitou em Andeara, Mirassol, em Andeara, Estrela do Oeste, fazendo por rodovia. Agora fiz outro dia outra região. Agora vou fazer a região aqui da Sorocabana, porque você precisa de ver cada Santa Casa pequenininha, bem arrumada, bem feitinha, atendendo os pacientes com humanização, atendendo bem. Então, eu acho que o deputado tem razão. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho tido exemplos de santas casas que me deixam até orgulhoso de falar de uma Santa Casa. Aqui em Marília, por exemplo, o que eles fizeram? 60 faz a doação de R$1.000 por mês. E ele mudou o financeiro dele, o financeiro da Santa Casa. E cada mês eles reformam 2 apartamentos, mas top de linha para atender o SUS. Não apartamento particular e nem convênio, para atender o SUS. Já reformaram mais de 60 apartamentos. Então, reformando. Os empresários acreditaram. Então, tem várias parcerias, que nem essa da Focus aí,
o deputado falou, essa dos empresários, essas coisas, que tem que... cada cidade, cada município tem um jeito de fazer. E nós precisamos ter ideias, botar na prática. Se a gente conseguir fazer, como o deputado falou agora, 8, depois mais 8, depois mais 8, a gente vai ter várias santas casas com recurso a mais do seu caso. Essa de Marília, Ourinhos, os empresários lá também estão fazendo um trabalho muito legal na Santa Casa de Ourinhos. É uma Santa Casa que estava abandonada. Hoje, quem vai lá, não sei se o deputado conhece, é uma bela de uma Santa Casa, bem administrada, atende as cidades bem da região. É isso aí. A gente fica muito feliz quando eu vejo pessoas que nem o deputado, que possa defender a gente lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho conversado com o presidente da Assembleia, tenho dito para ele, inclusive, a gente fez uma proposta, os deputados já fizeram das emendas também parlamentares, 50% para a saúde e os outros 50% o deputado colocava. A gente queria que os outros 50% fossem para Santas Casas. Mas já sei. Doutor Edson. Já é um negócio. Agora, quem trabalhar melhor lá na casa lá vai conseguir. Mas aí está trabalhando lá com o presidente da Assembleia para ver se a gente consegue, porque a gente precisa ajudar as Santas Casas para que elas mantenham a porta aberta e possa cada vez mais melhorar o atendimento do SUS. Doutor Edson, queria agradecer a sua participação nesse Ideias em Debate, passa muito rápido. Eu gostaria das suas considerações finais, doutor Edson. Olha, eu queria agradecer vocês muito aí pela sua oportunidade. Foi um prazer muito grande falar hoje com o deputado Sebastião Santos. Eu sei que ele é um defensor das Santas Casas. Nós precisamos ter mais 93 Sebastião lá para defender a gente lá, porque eu sei que quem conhece uma Santa Casa vai defender uma Santa Casa. Qualquer deputado que conheça uma Santa Casa, principalmente do interior do estado de São Paulo, vai defender as Santas Casas. E nós precisamos, essa união, levar ao governador essas ideias boas que nem o deputado tem, e cada um de nós, quando eu tenho oportunidade, e agora eu tenho falado muito com o secretário Vignoli, o Marco Vignoli, e tenho falado para ele, Marco, ele tem sido um grande batalhador, tem ajudado as Santas Casas. Eu falo, você tem que falar com o governador aí para ajudar as Santas Casas, nós precisamos de ajuda. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos, e eu acho que essa pandemia passa logo nós voltamos novamente, tem muito trabalho a ser feito aí até o final do ano. Muito obrigado. Deputado Sebastião Santos, eu quero agradecer a sua participação, suas considerações finais e desde já muito obrigado, viu, deputado? Bom, Guga, agradecer a oportunidade de estar aí participando do programa Ideias e Debates e principalmente com uma pessoa que já é vitoriosa por excelência, né? É o Dr. Edson Rogatti, que luta incansavelmente aí na busca de apoio às Santas Casas. Parabéns ao senhor, doutor, conte com o nosso apoio e se depender de mim, se o senhor conseguir sensibilizar o governador, a emenda do final do ano eu gostaria de destinar 100% para as Santas Casas. Pode contar com a gente. Pode contar com a gente. Este foi o programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Hoje falamos da situação das Santas Casas com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, e também com o doutor Edson Rogatti, que é presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!